estar sempre de volta nesse nosso encontro mensal. Agradecido muitíssimo, né, pela atenção desses corações tão generosos que estão sempre aqui conosco, e para mim é um motivo de alegria revê-los a todos. Então, aqui a Miriam, a Marisa, Rude, Kátia, o Anatólio, a Ângela, Sidney, Diana, Ailton, Regina, Gabriel, Renata, o professor Rogério. Nossa, é muito bom, fico muito feliz pela atenção. E aí hoje eu vou tentar trazer como um percurso, né, de reflexão a ideia de se imaginar de que modo o Espiritismo se relaciona com o que está proposto, por exemplo, em O Evangelho segundo o Espiritismo, né, esse texto importantíssimo que está na pauta, né, das nossas considerações espíritas desde abril de 1864. E de que modo esse espiritismo francês, que é o de Kardec, ele nos dá uma dimensão de interlocução muito crítica e, ao mesmo tempo, incisiva, de revalidação, de releitura, de reapropriação do legado sócio-histórico-moral daquele proposto por Jesus. E de que modo, né, essa vocação cristã no seio de uma sociedade europeia quanto aquela, de que modo o Kardec, né, ele se utiliza daquela tradição longínqua e, nesse sentido, revalida os pressupostos do Espiritismo com base nesse legado tão, né, tão prestigiado, sobretudo para o Ocidente. Então, eu acho que é muito importante a gente tentar pensar e pensar com essa lente que o Kardec soube muito bem estabelecer para que venhamos a entender, né, quais os percursos críticos que estão na pauta de de um intelectual mesmo. Eu penso sempre o Kardec na postura de um coração motivado por um intelecto potente, ou seja, por uma intelectualidade que estava o tempo todo, ou mais das vezes, antenada, né, com o seu repertório sócio-histórico, ou seja, de que modo o intelectual atento, é, de que modo ele vai estar dialogando com as várias possibilidades analíticas que lhe chegam, seja numa pauta social, filosófica, seja numa dimensão histórica, crítico-filológica. Eu acho que há muitas maneiras de pensarmos a postura do Kardec em face do seu tempo, que é o tempo, claro, daquele considerado no século XIX. Tudo bem? E a ideia, obviamente, é tentar perceber que me parece que desde o ponto inicial da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá de 1861, né, de que modo o Kardec vai, né, vai validando um repertório que eu considero, 1861, 1864, de que modo o Kardec vai validando é, uma posição do Espiritismo, então, nascente, em face do discurso teológico-político que até então estava como que, claro, predominante e ainda fundamentalmente dogmático nos discursos religiosos que estavam ali circulares, né, e presentes, e marcantes, e incisivos, e não sei, não se pode dizer também um modo nada simples ou calmo, uma ortodoxia, inclusive, bastante virulenta. Então, acho que é importante a gente tentar pensar um pouco a esse respeito, tudo bem, não? E eu vou tentar encaminhar a nossa reflexão. Por quê? Porque quando olhamos a tradição religiosa, ela se vale da figura de Jesus como uma persona predominante, fundamentalmente teológica.
E eu acho que o Kardec não está motivado nessa direção. Tudo bem, enquanto que a tradição religiosa se vale, né, de um Jesus teológico que demandaria um professar mitológico da persona de Jesus, né, uma teologia de caráter confessional, soteriológica, ou seja, ocupada com a salvação do sujeito, e ao mesmo tempo com uma linha escatológica ocupada com discursos proféticos na direção de delinear a vida moral dos seus profitentes com um horizonte terrífico, maravilhoso, encantador e ao mesmo tempo temerário, que é a noção escatológica de um fim dos tempos, está claro, não? E um discurso religioso fundamentalmente aderente a dogmas. Então, esse é o Jesus que está sendo dado pela hipótese da sua própria época, tá claro, não? Então, nós vamos encontrar eh, um discurso que nos apresenta um Jesus verticalizado pela teologia de então, verticalizado, um Jesus divinizado por uma noção de mito, né, que tende a impressionar o olhar com os olhares dos fiéis, com o propósito de sequestrá-los, né, pelo encantamento, na hipótese, inclusive, de um Jesus ad mirabile, ou seja, como se estivesse o sujeito de fé postado em face de um milagre humano, um ad mirabile. Tá claro, não? Então, essa ideia teológica vertical pautada numa mentalidade dogmática, em fundamentos soteriológicos e escatológicos, parece-nos que não vai ser exatamente a perspectiva apreciada por Kardec. Parece-nos que o enfoque que Kardec realiza, o movimento que ele realiza desde o início dessa obra de 1864, é o movimento de se pensar um Jesus histórico. Tudo bem, não? Um Jesus que é tomado por nós outros espíritas no lugar de um modelo moral, um referencial, né, de sublimação da nossa posição em face do mundo quanto em face de si. Então, me parece que a opção e o enfoque que o Kardec orienta é a de um Jesus histórico, né? Tomando esse mesmo Jesus como um horizonte paradigmático, claro não. E, portanto, ele se coloca avesso ou em detrimento do Jesus teológico dogmático proposto pelas religiões dominantes, ou, no caso, mais particularmente, pela religião dominante, né? Que naquele contexto francês era, sobretudo, a hipótese católica. Claro que o protestantismo está ali também numa disputa e sendo também validado por perspectivas também um tanto quanto próximas. Nesse sentido, parece-nos que o Kardec, né, vai tentar reconstituir não o Jesus ou o Cristo mitológico. Parece que o Kardec está interessado em reconstituir o homem de Nazaré, uma persona de simplicidade, mas ao mesmo tempo que vai em face do seu próprio contexto histórico, naquele passado mais distanciado, estabelecer uma postura que vai ser interpretada pelos seus contemporâneos como uma afronta. Um Jesus que, em muito sentido, é uma persona perturbadora do do status quo, né, do modelo dominante. E, nesse sentido, é considerado, na hipótese do Kardec, a reconstituição, claro, com muitos filtros, o filtro dele aqui é histórico, analítico, filológico, com o sentido de pensar os relatos
e de que modo esses mesmos relatos podem alcançar um prisma de eventos, plausivelmente, pelo menos, com algum grau de, de veri- verificabilidade, né, possível, verificabilidade plausível, pelo menos. Então, a ideia de se pensar um Jesus, né, que esteja desvestido, desvestido dessa aura encantatória para nos apresentar um ser social ímpar, que soube se postar em face do seu tempo, que vai produzir, em função do seu discurso de novidade, um abalo nas estruturas dos interesses da época, e que, nesse sentido, esse Jesus histórico e diferente, muito diferente do Jesus mitológico dogmático, é um Jesus que tem se investido ou se reveste profundamente de um grau demasiadamente humano, no sentido mais positivo da palavra, ou seja, era um ser humano que desprendia amor e desprendia vibrações positivas, desprendia misericórdia, humildade, desprendia um sentido desataviado desses formalismos, dessas questiúnculas, tudo bem? Que vão dar base a posturas fundamentalistas e dogmáticas que acabam construindo um monopólio autorizado da interpretação dessa mesma figura. Então, acho que o que o Kardec está propondo é uma espécie de critério histórico, filológico, ocupado em retirar dali uma ética, que é a base mesmo da filosofia. Você sabe que a base de uma moral universalizável, uma moral que tenha validade, né, de coerência, resistente ao tempo e aos lugares, é a ideia de uma ética que tende a pautar o sujeito acima da sua, das suas questiúnculas que, no geral, esterilizam o debate. Porquanto nós sabemos que os discursos fundamentalmente religiosos, eles são fundamentalistas em demasia. E nesses discursos fundamentalistas, né, o que se procura é uma disputa de versão autorizada daquilo que Jesus tenha dito segundo a interpretação de interesses religiosos que estão atravessando o tempo inteiro esse campo, que na verdade não é um campo da moral, é um campo de poder. E por onde se tem, inclusive, o perigo, e é um perigo que até hoje nos assola, nos assedia, que é o perigo de fundamentalismos religiosos que são tendentes a uma tirania, tudo bem? A um modo de dominação, a uma maneira de redução de almas. E a redução, vocês sabem, é a base que está na etimologia da palavra catequese. A palavra catequese quer dizer redução da alma a um valor ideológico católico, né? Que a gente lembra desde a época do Brasil invadido, colonizado, e os seus habitantes aqui, os nativos, sendo reduzidos, né, a um controle, inclusive, muito violento. Claro, então acho que a gente tem de pensar um pouco a esse respeito. Me parece que o Kardec, quando ele diz lá na introdução, logo lá na primeira página da introdução, intitulada Objetivo desta obra, o Kardec diz, eu faço questão aqui de abrir aspas para o Kardec, podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas. E, por último, o ensino moral.
Então, ele vai elencar 5 enfoques. Tudo bem? Então, ele vai dizer os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras tomadas pela igreja, né, para fundamentos dogmáticos e, por último, o ensino moral. E aí o Kardec diz: as 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias, ou seja, de disputas teológicas. Tudo bem? De uma disputa de uma verdade comerciável, né, na lógica de poder. É claro? Então, as 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. E a última, que é o ensino moral, porém, conservou-se constantemente inatacável. Então, o que o Kardec está dizendo? Ó, as várias frentes e modos de apreciação do texto, que nos traduzem a persona de Jesus, e nós outros espíritas não vamos entrar nesses debates estéreis de disputa teológica da persona de Cristo. Nos vai interessar tão somente uma síntese moral, ou seja, retirar dali exemplaridades que nos deem um interesse de enfoque racional, e com esse enfoque racional, retirarmos desse horizonte que está posto no texto, né, numa tradução sintética, reflexiva, crítico, filológica, de uma moral fundamental, ou de uma ética básica. Pode ser, não, um princípio ético. E eu acho que o princípio ético deve nos interessar profundamente, porque a ética é um ramo da filosofia, não é da religião. Nós vamos encontrar o exemplo mais gritante, um texto grandioso do Aristóteles, né? Dirigido a Nicômaco, né? A Ética a Nicômaco. Então, é o grande exemplo de ética fundada desde o Aristóteles. Nós vamos encontrar a ética estoica, né, com vários filósofos dedicados também à reflexão de uma base moral e superlativa. Nós vamos encontrar o Spinoza, né, no seu grande texto, A Ética Demonstrada à Maneira dos Geômetras. Então, a ética é uma reflexão que interessa a filosofia mais do que qualquer outra coisa. E a vocação, portanto, do Kardec é a de pensar a vocação espírita pela filosofia. Ou, como ele dizia lá num livrinho, num opúsculo precioso chamado Que é Espiritismo, qual é a ideia? O Espiritismo é o quê? Uma doutrina científico-filosófica com consequências morais. A moralidade é efeito, não é o a priori dogmático. A moralidade é um efeito, desde que traduzido em profundidade crítica pelo prisma da razão. Então, se a ética é efeito, se a moral é efeito, a minha moral só vai ser validada do ponto de vista espírita se, filosófica e cientificamente, aquele procedimento tiver uma sustentação de coerência. Essa é a ideia que o Espiritismo propõe. Então, não tem o ponto de partida na moral, como as religiões propõem. Todas as religiões, no geral, propõem o quê? O ponto de partida está dado num a priori dogmático, indiscutível. Deus existe, as verdades estabelecidas por um texto sagrado são irrefutáveis, são indiscutíveis, tem de ser absorvido todo esse repertório de um modo assimétrico, dogmático, logo de cima para baixo, e a posição do fiel é uma posição de receptáculo dessas informações todas. É uma posição fundamentalmente passiva. Tudo bem, gente? Essa é a ideia. E que não tem base no Espiritismo. O Espiritismo não tem essa verticalidade, não tem essa hierarquia, não tem nenhuma adesão de sacerdócio organizado. Tudo bem? Não tem formalismos de qualquer ordem. Não tem ritualística. Logo, o Espiritismo não preenche os critérios
das religiões institucionalizadas, a ponto de a palavra religião ser problematizada pelo próprio Kardec. Ele está dizendo, ao uso comum que se faz do verbete religião, o espiritismo não se enquadra. Então, é uma doutrina científico-filosófica com consequências morais. Tudo bem? Isso diz muita coisa que é diferente. Pode ser? Então, eu acho que é importante a gente considerar que o Kardec, né, ao separar o Cristo histórico, o Jesus histórico, do Jesus teológico dogmático, ele assume um método crítico, filológico, analisando várias passagens e momentos considerados significativos dos evangelhos, tudo bem? Para propor que o Kardec parte do Jesus histórico, ou seja, do homem concreto, um pregador judeu do século I, cuja existência é também validada do ponto de vista histórico, factual, tudo bem? E que não vai aqui entrar numa discurseira sobre uma natureza divina de um ser privilegiado, mesmo porque, segundo o Espiritismo, Jesus não é um ser à parte, não é um ser feito em separado, não é o filho predileto de Deus. Jesus é um irmão mais velho que, tendo passado por vários processos tais quais os nossos, ele alcança esse lugar de uma moral longeva e mais amadurecida. Posição que nós vamos também alcançar no percurso histórico que nos cabe. Tá claro? Então, não há privilégios na criação. Não há seres feitos à parte. Tudo bem? Não. Não temos aquela. O Espiritismo de Kardec não aceita a posição de Emmanuel, do Chico Xavier, que, se apropriando do Rostand, propõe que Jesus evoluiu em linha reta. Tudo bem, não? Ou seja, um ser que não passou por percalços e tropeços, etc. Essa ideia é rostaísta, ela é mística, ela é religiosa, é Emmanuel se apropriando de Rostand, e que Kardec não tem nada a ver com isso. O Kardec não tem nada a ver com Rostand. Tudo bem, gente? Essa é uma ideia que eu acho importante como ponto de partida. Então, o Kardec, ao se apoiar num Jesus histórico, ele vai rejeitar interpretações que dependem do quê para ser o que são. Ele vai rejeitar a interpretação de um Jesus teológico, porque ele vai rejeitar interpretações que dependem de mistérios irracionais. Ou seja, mistérios irracionais são mistérios que você tem de aceitar por adesão passiva, porque alguém de uma tradição de autoridade ou revestida de tal, né, de tal autoridade quase que indiscutível dogmática, disse que tem de ser assim. Então, trindade, encarnação divina, são questões dogmáticas que o Kardec chama de questões dogmáticas geradoras de disputa e que o Espiritismo não vai se valer disso. Então, o Kardec faz questão de não se orientar pela perspectiva de um Jesus histórico, de um Jesus teológico, perdão. Então, em O Livro dos Espíritos, o Kardec vai na questão 625, vocês se lembram? Qual o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-nos de modelo e guia? Os espíritos respondem: vide Jesus. Né? Então, qual o ser mais perfeito? Percebam, Jesus é o espírito mais perfeito, não é um Deus, conforme as tradições religiosas, no geral, preceituam. Jesus é o ser mais perfeito, não é o ser perfeito, mais perfeito. Então, essa sutileza precisa ser considerada. Tudo bem? Então, não há uma divinização. Então, a superioridade espiritual de Jesus é resultado de uma evolução espiritual através de reencarnações consoante as leis naturais. Né? Não há um privilégio ontológico divino conferido à persona de Jesus, segundo o Espiritismo. Claro, nas tradições religiosas já é outra coisa, certo? Então,
me parece que o Kardec faz questão de marcar um posicionamento de claro, indiscutível contraste com a teologia. O Kardec não está fazendo aqui uma disputa teológica. Então, enquanto o cristianismo dogmático exige a fé numa dualidade de Cristo, ser humano e divino, né, que está validado nas tradições religiosas do catolicismo desde, né, recuados séculos. Alguns propõem essa ideia de um Cristo humano e divino desde o Concílio da Calcedônia, lá no ano de 451. O Espiritismo não entra nessa questão. O Espiritismo oferece e se pauta sobremaneira por uma explicação lógica e verificável da lei do progresso, ou da lei de progresso dos espíritos, questão 222, né? E Jesus está embutido nesse processo, claro? Então, a hipótese de se apropriar da figura paradigmática e exemplar de Jesus, né, é a ideia de buscar o cerne de uma moral ética, de uma moral universal, e esse código moral, essa moral universal, diz o Kardec, é um terreno onde todos os cultos podem reunir-se, jamais constitui uma matéria de disputas. Então, a moral universal não está numa disputa teológica. Tudo bem? E é nesse sentido que vai interessar para o Kardec uma postura que nos interessa, que nos marca muitíssimo enquanto a posição mesmo, a configuração de um ethos espírita, que é a questão de se pensar uma fé raciocinada. E uma fé raciocinada que vai exigir um desdobramento de reformulação de um prisma ético na ação e compreensão do mundo. Aliás, na compreensão e posterior ação do mundo, porque a razão vem primeiro, como a priori de um ser ou de um sujeito fundamentalmente crítico. Tudo bem, gente? Então, isso é muito importante. Ali nós vamos ter uma moral de Jesus, amor ao próximo, perdão, humildade, que vai ter um desdobramento aplicável e testável na vida cotidiana. Então, dogmas como ressurreição corporal, virgindade de Maria, são experiências, no geral, mitológicas, indemonstráveis e, no geral, também estéreis da transformação moral. O Kardec diz isso não nos interessa. Ou a gente naturaliza a experiência e pensa que aquilo tem uma explicação, porque o Espiritismo não valida milagres. Que milagre é segundo o Espiritismo? Nós sabemos disso lá, por exemplo, no livro dos Médiuns, lá na primeira parte. Nós sabemos isso em A Gênese. O que é um milagre segundo o Espiritismo? O milagre, na verdade, é uma impotência da nossa razão em face de fenômenos inexplicáveis. Se o fenômeno é inexplicável, o problema não está no fenômeno, está na impotência da nossa razão momentânea. Ou está na impotência momentânea de nossa razão. Quer dizer que aquilo não tem explicação, é que naquele momento ainda não alcancei a maturidade de explicar. Daqui a pouco, no futuro, aquilo vai ser deslindado pela razão e o milagre como que se desencanta. Tá claro? Não, o Espiritismo não entra na hipótese do maravilhoso, não entra na hipótese do sobrenatural e nem do miraculoso. Tudo pode ser traduzível racionalmente, desde que a razão possa amadurecer-se a pouco e pouco historicamente. Essa é uma ideia que o Espiritismo propõe. Assim sendo, o que tem aqui é um movimento de reinterpretação numa leitura espírita em que a primazia é a primazia racional por excelência. Claro, então os milagres podem ser traduzidos numa pauta de interpretação de fenômenos mediúnicos, de fenômenos que estejam numa plausibilidade de razão e que, claro, os religiosos nunca vão considerar ou têm uma dificuldade extrema de consideração a respeito. Tá claro, não? Então, o Kardec vai se apoiar numa fé raciocinada, ou seja, a figura de um Jesus histórico, sendo que um Jesus humano, primeiramente demonstrável, ou seja,
a existência dele atestada por fontes não cristãs e, portanto, não temos apenas uma autoridade de testemunhos de fé, temos, né, documentalmente movimentos probantes para atestar a presença e influência dessa persona num dado recorte histórico daquela Palestina longínqua. Um Jesus histórico compreensível, ou seja, ele traduz um modelo de perfectibilidade alcançável pelas leis naturais e, portanto, acessível a todos nós, né, se nos espelharmos muito na sua exemplaridade de um sentido autêntico e legítimo. Tudo que eu faço, vós também podeis fazer e muito mais. Então, não é um ser inalcançável, tudo bem? E outra, é um Jesus que vai redundar numa vivência de autenticidade, ou seja, um Jesus prático, uma moral que produz uma proximidade com nós outros através da assimilação racional e consequente transformação moral a benefício de intervenções e interações com o mundo em que estamos dados a estabelecer, né, vínculos. Então, é uma moral que independe de ritos, que independe de hierarquias clericais, tudo bem, não? E é por isso que é importante entender a fé inabalável. Só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Essa noção de fé racional, de fé inabalável, foi validada a partir do Evangelho segundo o Espiritismo. É a partir dali que ele está falando a respeito disso. Fé inabalável, fé racional. É no livro Evangelho segundo o Espiritismo que essa ideia vem com muita força. Tudo bem? Então, o Kardec faz questão de manter distância do Jesus teológico. Lhe interessa o Jesus histórico. Porque o Jesus teológico, ele exige uma aceitação passiva de dogmas, né? Ele nega a autonomia da razão. Então, a ideia de se pensar um Jesus desvestido dessa aura de mistérios que mitologiza, distanciando nós outros desse ser tomado como inalcançável, segundo as tradições religiosas. Tá claro? Eu acho isso tudo muito importante. E eu acho isso muito importante por quê? Porque na perspectiva do Espiritismo, nessa perspectiva crítica de uma fé raciocinada, segundo o Espiritismo, eu gosto muito, eu aprecio muito um esforço de um professor, é um professor que é espírita, que é o professor da PUC lá de Goiás, né, o professor e da Universidade Federal de Goiás, que é o professor Luiz Signats. Tudo bem? Ele postula a ideia de pensar o espiritismo sociocrítica politicamente. Tudo bem? Ele está pensando uma apreciação crítica desse espiritismo. Tanto é que ele vai criticar com muita força, com muita virulência, esse espiritismo religioso à moda brasileira, né? De Febe, de Rosten, de Edgar Armond, de Ramatiz, esses misticismos que estão aí circulares, né? Muito distantes e em várias frentes avessos a Kardec. É essa a ideia. Bem, ele está dizendo isso. O espiritismo brasileiro se descolou de Kardec de tal maneira que não tem nenhuma vocação científica ou filosófica e acabou apostando todas as suas perspectivas numa tradição teológico-política, tudo bem? Numa tradição teológico-política, num pedantismo religioso é, que faz com que a gente lembre a assertiva do Herculano Pires, né? O igregismo espírita. O igregismo espírita significa a moda brasileira. Tudo bem? O Herculano Pires. Então, eu gosto muito de pensar a hipótese do Signatis quando ele nos fala a respeito da fé raciocinada. Eu acho que é muito importante essa consideração. Então, eu acho que é legal, primeiramente, a gente tentar analisar um pouco dessa expressão fé raciocinada.
e entender o que está na pauta dessa postura proposta por Kardec desde o Evangelho segundo o Espiritismo, lá de 1864. Gente, tudo bem para vocês até aqui, hein? Essa conversa toda? Eu estou aqui falando, mas eu gostaria que vocês participassem, caso queiram, por favor. Mas é Tá que eu indo falo muito bem. muito. Eu falo demais, viu, Rogério? Então Ótimo, você não fala não, isso é eu ótimo. preciso de lineamentos dos amigos. Mas eu acho que é interessante a gente tentar pensar um pouco a esse respeito. Fiquem à vontade. Alguém quer falar? Nada? Vamos entrar na análise do Signato sobre fé raciocinada, essa expressão tão preciosa e tão cara a nós outros? Eu acho que é uma expressão importante. Então, lá na análise do Signatos, tem um livro dele importante. Eu até que postei o link do livro. Ele é disponível em PDF. O Signatos não lucra nada com o livro. Ele colocou em PDF. Quem quiser acessar pode baixar e ler à vontade. Eu coloquei até lá no grupo, né? Quem se interessou podia baixar. Ele escreveu um livrinho interessantíssimo chamado Fundamentos para uma Teoria Social Espírita. Signatz é um professor de sociologia, tudo bem? É um professor lá da PUC, da Universidade Federal de Goiás, tá? E lá nesse texto, Fundamentos para uma Teoria Social Espírita, a gente pode compreender a fé raciocinada de Kardec como um conceito central e revolucionário dentro do Espiritismo. O que o Signatz faz? Lá ele apresenta esse conceito de uma forma crítica e didática, tudo bem? E que, claro, ainda assim com um rigor acadêmico que eu acho importante. Então, por exemplo, ele demonstra, e eu acho que ele demonstra com perspicácia, a inversão do Kardec em relação à tradição quando o assunto se refere à fé e à razão. O Kardec inverteu os polos que a tradição propôs, sempre. Tudo bem, não? Então, o Signatz lá inicia destacando que Kardec, né, ele operou uma verdadeira inversão mesmo na equação tradicional entre fé e razão, herdada da filosofia medieval. Como é que era na filosofia medieval? A gente lembra, né? Havia uma expressão, sobretudo circular na escolástica, que dizia que a fé era serva, desculpa, a razão era serva da fé. Lembra disso? Filosofia, anquila, teologia aí. Certo bem, não? Ou seja, a filosofia estava submetida à fé. Anquila é ser serva. Tudo bem? A filosofia estava submetida. Logo, a razão estava submetida pela fé. Então, essa lógica em que a fé tem primazia e a razão é apenas um apêndice, tá claro? O Kardec faz exatamente uma revolução. Sabe, uma revolução copernicana, diríamos aqui nos termos do Kant. Pode ser? Ele inverte tudo. Então, o Kardec ele opera essa inversão dessa equação tradicional entre fé e razão, né, oriunda lá da filosofia medieval. Então, a gente sabe, enquanto historicamente a razão era frequentemente posta a serviço, né, para justificar a fé, então você tem lá a escolástica do Santo Anselmo, Tomás de Aquino, papapá, o Kardec propõe o oposto, a fé que se coloca a serviço da razão. Ele inverte os polos. Tudo bem? A fé que se coloca a serviço da razão. E essa postura é caracterizada como um posicionamento, né, que o Signatz identifica como profundamente iluminista. Ou seja, o Kardec reinsere os conceitos de Deus e fé no debate do conhecimento de época disponível, e que a modernidade secularizara, tá claro? Mas ele o faz concedendo à razão uma posição de primazia e, portanto, uma posição de maior relevância em relação à fé. Isso é importante de ser pensado. Então, ele vai tentar estabelecer um movimento de superação de uma contradição que sempre foi vista, né, como antípodas. Fé e razão eram vistas como inconciliáveis pela tradição. Fé e razão eram vistas como avessos
ou pares antitéticos, né? E o Kardec vai fazer uma coisa que nunca havia sido tentada por ninguém. Ele é o primeiro a fazer isso lá, a partir do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, um ponto importante, crucial, significativo, relevante da análise dos signates é como é abordada essa objeção filosófica. A fé, temos aqui uma objeção. Qual é? A fé é, sobretudo, baseada na convicção, enquanto que a razão é baseada na dúvida. A razão, para se desenvolver, ela tem que colocar tudo sob questão. A fé não. A fé, ela supõe uma noção de convicção e de adesão passiva. Quando o sujeito é um religioso, ele tem fé, ele tem uma convicção que é uma adesão passiva. Ele não vai discutir nada. Tudo que é dito para ele pelo texto sagrado, por uma persona que se instaura como um intérprete autorizado desse texto sagrado, tudo que essa pessoa diz, ou tudo que esse texto sagrado diz, ele aceita incondicionalmente, de um modo passivo. Por isso que a hipótese religiosa diz que o religioso, para ser visto como tal, ele precisa de uma posição, é a obediência. O religioso, para ser religioso, ele precisa obedecer a ditames estabelecidos fora dele. Por isso que está lá, mandamentos. Você pega lá os 10 mandamentos. Se eu tenho um mandamento, eu tenho que supor alguém que manda. E se eu tenho que supor alguém que manda, eu tenho que supor alguém que obedece, um outro que obedeça. Então a relação da religião com o fiel é uma relação assimétrica de imposição de conteúdo, em que esse sujeito passivamente não lhe resta outra coisa a não ser sujeição, obediência. Esse é o modo de ser religioso. E que o Kardec não vai propor isso. O Kardec é outra coisa. É claro, não. Então, se a fé baseia-se na confiança, na convicção, a razão postula sobremaneira a dúvida. E aí entra a ideia como conciliar, portanto, termos tradicionalmente tomados como antagônicos, né? Então ele vai dizer, ó, fé raciocinada poderíamos interpretar como fé fundamentada. Ó, isso é importante. Fé raciocinada pode ser interpretada como uma fé fundamentada. O que quer dizer isso? Um estado final alcançado, uma fé fundamentada é um estado final alcançado após um processo racional. Ou seja, é uma fé que só é validada após um processo de razão que filtra, é um crivo. E nessa leitura, o que se faz primeiro? Primeiro se raciocina e depois, caso a razão tenha validado aquele conteúdo, aí sim você crê. Então, primeiro se raciocina e a posição de fé é a posteriori. A posição de adesão é só depois de ter sido sujeitada ao tribunal da razão, usando os termos aqui do Kant, né? O tribunal da razão. Então, isso é importante. O Signatis ele argumenta que a visão de Kardec é mais profunda e processual. Então, aquela máxima do Kardec, fé inabalável, né? Só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, indica que a fé não é um produto final, é também e deve ser pensada como um processo contínuo de exame racional. E eu chamaria a atenção de vocês para pensar comigo um processo contínuo. Ou seja, não é uma verdade estabelecida que se engessa. A fé está o tempo inteiro sendo posta sob dúvida, sob questão, para que ela venha a ser validada a posteriori, mas sabendo que novos desafios virão. Então a fé deve se manter o tempo todo, continuamente, sob o escrutínio da razão, e uma razão permanente. Tá? Não apenas para se constituir, mas sobretudo também para se sustentar. Deu para entender, não? Olha como essa é uma expressãozinha muito importante e que, no geral,
nós espíritas pensamos, sabe, de um modo às vezes muito invernizado, superficial. A gente pensa como uma expressão de efeito e sem alcançar o fundamento que está no cerne de uma discussão que o Kardec quer instaurar, quer nos instigar, tá claro não? E é nesse sentido que o Kardec ele vai sair da questiúncula de antagonismo entre fé e razão, de uma base lógica, como, né, palavras avessas uma à outra, ele vai sair da armadilha lógica e vai entrar numa proposição fértil de reflexão filosófica, que é a abordagem dialógica dessa experiência, ou dessa noção. Então, para resolver a aparente contradição entre os termos, o que se deve? Deve mudar o nosso modo de pensar. Em vez de pensar uma lógica formal, onde os contrários se excluem, fé é o avesso da razão, segundo a lógica formal, é necessário que é necessário adotar uma lógica dialética, onde os opostos se complementam e se enriquecem mutuamente. A gente aprende essa dialética com Hegel, por exemplo. Eu lembro de uma posição, uma tese, uma posição avessa, uma antítese. E na relação de ambas, nós vamos ter uma superação da disputa. E aí se alcança um patamar superior, que é uma síntese. Tudo bem? Então, o Kardec vai sair da armadilha lógico-formal de se pensar pares antitéticos e vai entrar um horizonte de abertura crítica através de uma lógica dialética. Os opostos se complementam e se enriquecem mutuamente. Fé e razão formariam assim o quê? Um par dialético inseparável dentro do espiritismo. Então, a fé espírita, ela não pode ser cega. Por quê? Porque uma fé cega não é dialógica, é monológica. A fé cega é uma fé assimétrica de cima para baixo. Não tá conversando, tá te mandando. Tudo bem? Não, a fé cega é de mandamento. Então, numa fé cega, você só tem que obedecer. A fé espírita não é cega. É uma fé aberta, dialogal, que admite a dúvida e está disposta a se modificar com base em novas evidências e argumentos. Por isso que a fé inabalável é aquela que é capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ou seja, percebe não? O dia que a ciência mostrar, por exemplo, que nós estejamos em equívoco num determinado ponto, demonstrado que aquela posição não mais se sustenta do ponto de vista racional, a gente abandona o ponto e segue a ciência. Percebe ou não? Então não é uma fé engessada de um modelo todo ele já fechado. É uma fé aberta, dialogal, que prestigia, que admite, que preceitua a dúvida como processualmente importante e está disposta a se modificar em face de novas evidências e argumentos. Portanto, aqui não é uma fé dogmática, o Espiritismo. Não é uma fé cega. Tudo bem, gente? E é nesse prisma que, né, o próprio Signatis vai propor. A razão espírita, ela não é cética ou cientificista do ponto de vista radical. Por quê? É uma dúvida que se baseia na fé, disposta a admitir a crença em domínios que ainda estão em verificação empírica imediata. Então, o que significa? A posição cética é uma posição metodológica, processual, não é uma posição final. Então, primeiramente, o que deve todo espírita assumir? A posição cética. Lembra do Kardec, em face das mesas girantes? O Kardec duvidou. Como assim uma mesa destituída de nervos e de intelecto produzir respostas complexas e inteligíveis? O Kardec falou, não, isso não é possível. Mesa não pensa. Ora, racional. Ele foi cético. Tudo bem, gente?
Então, o ceticismo da nossa parte é uma posição questionadora, para ver o que resiste aos nossos questionamentos. Nesse sentido, lembra o Descartes. O Descartes propõe aquela dúvida hiperbólica que põe tudo sob questão. Põe Deus sob questão, põe o ser humano sob questão, põe o mundo objetivo sob questão, coloca tudo sob questão, para ver o que resiste. O que resiste, aí sim pode ser validado como uma certeza, como um cogito, né? Por onde o Descartes valida conteúdos. Deu para entender, não? Então, nesse sentido, a fé espírita ela se vale provisoriamente de um ceticismo, de uma cientificidade radical, mas é uma dúvida que se baseia na fé, disposta a admitir a crença onde apenas em domínios em que a verificação, né, empírica ainda não está validada completamente, mas que ainda assim se permite a perseguir, procurar, buscar, questionar ainda mais. Então, o Signatis ele vai recorrer a uma expressão do próprio Herculano Pires, chamado a posição do espírita, aquele conceito que o Herculano Pires chama de fideísmo crítico. Tudo bem, não? Então, é uma síntese singular proposta a partir de então. É nesse sentido que nós vamos ter de pensar, né, que a fé raciocinada, segundo o Signatis, e ele diz bem isso, uma fé raciocinada não pode ser confundida com uma fé racionalizada. Ó, uma fé raciocinada não é uma fé racionalizada. Por quê? Uma fé racionalizada é um erro, segundo o Espiritismo. Por quê? É usar a razão apenas como um pretexto retórico para justificar dogmas pré-existentes. Se você usa a razão apenas como um recurso retórico para a justificação de dogmas pré-existentes, você deixa de exercer uma razão ou um argumento racional emancipador para cair numa armadilha uma armadilha ideológica da fé. Ou seja, a fé sendo sequestrada, a razão sendo sequestrada pela fé para justificar conteúdos dogmáticos pré-existentes. Isso é fé racionalizada. O Kardec não está propondo uma fé racionalizada. Ele está propondo uma fé raciocinada. Tudo bem, gente? Tranquilos até aqui? E é nesse sentido que é importante a fé raciocinada, né? Como uma fé que exige um engajamento autêntico e contínuo com a razão. Essa fé tem que estar o tempo inteiro numa relação dialética, intrínseca, progressiva, né? Em que o papel da razão promova o ser na relação de interpretação do mundo, na interpretação de si, para que se chegue a posturas de ação, a posturas de fé que se transformam em obras. Tá claro isso? A fé que se transforma em obras. A fé que se transforma em um postulado ético de ação e intervenção no mundo. Essa é a ideia espírita. Essa é a ideia que o espiritismo propõe. Tudo bem? A fé raciocinada. E o Signatis, ele vai se valer, eu acho que é bem legal a aproximação que o Signatis propõe, que é a fé raciocinada realizando um movimento semelhante a uma razão comunicativa, aquela proposta, hein, gente, lá pelo Habermas, tá bem? A ideia da razão comunicativa. Então, para ilustrar esse processo, né, como é que ele funcionaria na prática, o Signatis ele faz essa ponte com a filosofia contemporânea, associando o conceito de Kardec, da fé raciocinada, à razão comunicativa do Habermas, né? Que é chamada de razão comunicativa ou consensual, tá claro ou não? E nessa visão, que é a racionalidade? A racionalidade não é um monólogo.
né? A razão, ela demonstra, ou ela se perfaz, ou ela se constitui, sempre, o tempo todo, mais das vezes, mediante um diálogo bem-sucedido, né? Que gera consenso entre os interlocutores. Então, do mesmo modo, a fé raciocinada é construída e constantemente renovada através do diálogo entre os diferentes saberes. Então, é uma fé dialogal, comunicativa, que está em constante interlocução, procurando o consenso, perdão, entre as partes. Tá claro? Então, essa fé raciocinada que está em contínua interação, né, em diálogo permanente com os saberes científicos, os saberes filosóficos, o saber experimental, o saber espiritual, por exemplo, aquele que vem pela via mediúnica. Então, essa postura dialógica que permite à fé espírita enfrentar a razão face a face em qualquer época. Tudo bem? Porque é uma fé que ela não se engessa. Ela está em diálogo profícuo, produtivo, permanente, né? E nesse sentido, se tem uma fé espírita sempre renovada, sempre reconstruída por essa via dialógica, né? Em constante interação com os espíritos, seja entre nós outros encarnados, seja com espíritos desencarnados, em que essa permuta ela é enriquecedora, inclusive. Tá claro ou não? Então, mas é um diálogo que também se faz o tempo inteiro, estabelecida entre a ciência, os conhecimentos científicos, os saberes científicos, a filosofia, as proposições filosóficas, né, os desafios da razão, é claro? E é, portanto, uma via o tempo inteiro em permuta, em interação. Tá claro? E é nessa permuta, nessa interação contínua, tudo bem? Que o Espiritismo se valida, né? Para que o Espiritismo possa se constituir autenticamente. E qual o problema disso? O problema disso é que muitos espíritas, não sabendo disso, ou negligenciando sobremaneira tudo isso, ainda alguns espíritas, de uma base ainda teológica, não filosófica e nem científica, ainda se flertam com o risco de abandonar o diálogo. Tudo bem? E se restringindo apenas em atavismos de posições hierárquicas, por exemplo, idolatria de médiuns. No Brasil, temos o fenômeno da idolatria de médiuns. Olha, o que o médium tal psicografou vira lei, porque é o médium tal, a gente acha que é um santo, que tudo que ele faz é maravilhoso, tudo que ele diz sabe, é intocável, é irretocável. A gente fica fazendo idolatria de seres humanos que são tais, né? Quem é o melhor médium, segundo Kardec? Quando você vai ao Kardec, o que o Kardec diz? Quem é o melhor médium? O melhor médium não é o médium perfeito, que esse não existe. O melhor médium é aquele que é enganado menos vezes. Então, cria-se a quebra desses altares mediúnicos que estão dados nas posturas que o espiritismo brasileiro, sobretudo, insisto, tem assumido, né? nessa, nessa, nessa hegemonia fundamentalista, teológico, política, inclusive capitaneada por federativas de expressão e penetração no nosso movimento. E que a base toda ela é o quê? Ela é místico-religiosa, ela não é filosófica, ela não é científica, ela é dogmática, sobretudo tomada de empréstimo de um rostanismo teimoso, insistente, que não sai daqui do nosso caso brasileiro. Tá claro isso ou não? E isso não tem nada a ver com Kardec, isso está muito longe. Então é essa a postura do espírita. Qual é a postura do espírita? Quando a fé e a razão entrarem em litígio, a primazia da razão. A primazia é sempre da razão. Agora tem um detalhe. Nos domínios onde a razão
Os domínios onde a razão ainda não chega, é legítimo mantermos a fé. Tudo bem, não? Então, se a razão ainda não consegue, a gente vai guardar algumas suspeitas, mas a ideia é perseverar. Tudo bem? Aí talvez uma adesão, mas sempre uma adesão, digamos assim, cuidadosa, de penúltima palavra. O Espiritismo, aliás, se valida como nunca, nunca como última palavra, sempre como penúltima palavra. Porque se você tomar um postulado como fundamento, como ponto terminal, se você alcançar o ponto terminal, o Espiritismo deixa de ser filosofia e vira postura dogmática religiosa. Por quê? Porque a filosofia, no próprio cerne da compreensão do que seja filosofia, filosófos, amizade ou busca, né, pelo conhecimento, filo é amizade, o amor, e sofos é conhecimento, significa que filósofo é aquele que está o tempo inteiro em busca de uma verdade. Não é o que encontrou. Se você diz que já encontrou a verdade, a sua busca cessou. Então você não faz mais filosofia. E quem é que costuma dizer que já encontrou a verdade? O religioso, através do texto sagrado que contém toda essa verdade que ele acredita que está pronta e acabada. Deu para entender, não? Então, nós espíritas, nós não temos uma verdade acabada, conclusa. O processo de maturação racional é permanente, é progressivo, né? É progressivo o tempo todo. Tá claro? Então a postura é filosófica. Se nós assumirmos uma postura religiosa, nós tendemos ao risco de uma fé cega, dogmática, e essa é a armadilha em que estamos afundados do movimento, no caso aqui, o movimento espírita brasileiro. Tudo bem, não? Porque estabelecemos hierarquias, nós ficamos aqui, sabe, rendidos a ditados sem um crivo de razão e seja um questionamento suficiente. Isso cria, né, o que a gente vê de tristeza que está a circular e que a gente sabe, né, que eles estão por aí. Tudo bem, gente? Isso eu acho que é muito, muito importante. A gente precisa pensar isso, né? A razão, né, ela tem que ser o tempo inteiro um processo inquieto e permanente de questionamento. É questionamento contínuo, é processual, é incomodado mesmo, tá claro não? Porque se a gente não pensar a razão por esse prisma, a gente vai começar a fazer sempre leitura religiosa, aceitando que a verdade está toda ali e acabou. Então, por exemplo, a gente propõe isso várias vezes, né? A gente não vai ler Kardec como Bíblia. A gente vai ler Kardec como estudo. Pode se questionar do Kardec? Claro que pode. Deve-se, quando for o caso. Tudo bem, não? E pode se questionar qualquer outro, inclusive. Porque tem muita gente que fala assim, você não pode discordar do médium tal, porque ele é muito... olha o que ele faz de caridade. Gente, onde está escrito, em que Kardec que está escrito que caridade valida palavra autorizada? Sabe? Não tem isso. Qual é essa relação? É uma relação estapafúrdia. Quem é você para falar do fulano de tal, daquilo que ele está pensando? Ou seja, te coloca como um ser subalterno, porque o outro disse e, portanto, te coloca o outro melhor do que você. É uma hierarquização. Isso não existe no Espiritismo. Essas posturas que muitos espíritas fazem por aí não tem nada a ver com a postura filosófico-científica proposta na lente crítica de uma figura ímpar, como a figura de Kardec. Isso eu acho que é muito, muito importante. Tudo bem, gente? Hein? Tudo bem até aqui? Tô falando muito, né? Falem um pouco aí, por favor. Fiquem à vontade. Eu tô com vergonha. Eu tô aqui falando demais. E vocês não falam nada. Se não falam nada, é porque vocês estão discordando. Então devem abrir o microfone e falar também. Eu acho. Eu não estou discordando, eu estou até concordando muito. E eu acho que toda essa fé que você coloca,
dessa forma, ela vai se fortalecendo cada vez mais, né? Você vai tendo uma fé robusta, como está no Evangelho. E essa fé robusta, ela permite que você tenha confiança, que você tenha coragem, que você tenha uma decisão maior, né? Ou seja ousado nas suas decisões, não no sentido de fazer qualquer coisa, mas numa ousadia que te engrandeça, entendeu? Como, por exemplo, se opor contra algum texto, ou alguma palavra, ou algum diálogo que não está de acordo com a razão ou não tem coerência com Kardec. Eu acho que essa fé permite isso, porque é uma fé raciocinada, eu acho que é uma fé que te dá confiança. E vai te dar confiança ainda para você realmente acreditar que existe um futuro, entendeu? Nós temos um futuro. E ela, pelo menos para mim, eu acho que dessa forma, ela sendo movimentada o tempo todo, ela engrandece, ela fortalece, e essa fortaleza que ela fornece me deixa mais disposta a enfrentar um monte de coisa, Sim. né? E é exatamente porque ela é dialógica, porque ela consegue dialogar e consegue procurar uma saída, consegue procurar um entendimento, consegue olhar para si próprio para poder te dar uma confiança, uma força para olhar para mim mesmo, falar, não, espera um pouco aí, né? Como é que é a vida? A vida tem que ter um sentido. E isso tudo para mim faz parte dessa fé, né? Da maneira como você está colocando ela, né? Porque é uma fé que realmente que a gente conquista, né? Não é uma fé que é dada. A fé cega, para mim, não é conquistada, ela é imposta, né? Ela é imposta. A raciocinada não, você conquista ela. Aos poucos você vai elaborando ela dentro de você, né? Você vai construindo ela. E nessa construção ela vai se fortalecendo cada vez mais, né? Boa, eu E concordo é com uma, isso. Carlos, Fale. e é uma busca solitária, é uma busca você com você, é o seu caminho, é você que tem que buscar. Eu É acho que seja isso, é uma busca que é intransferível. Nós vamos subjetivo, todos. muito subjetivo. Ela é criteriosamente uma busca intransferível, porquanto todos nós vamos ter de desenvolvê-la. Os critérios de dimensão e de elastecimento da razão é um trabalho de formiga mesmo, sabe ou não? E é um trabalho oneroso, moroso, paulatino. Tem que ser uma maturação reflexiva que não pode admitir atropelos, fórmulas fáceis, clichês de coach. Não, isso não Não dá. existe A milagre. filosofia. Não, não existe esse salto de milagre. Não pode Não, ter. é Sobre isso aí. sobre o risco da precipitação. E a precipitação ela é sempre uma armadilha para o equívoco, né? É sempre uma armadilha para as ilusões. E eu acho que, nesse sentido, o Kardec é uma postura crítica, e a palavra crítica para o Kardec é uma palavra importante. O que é a crítica? É um juízo analítico contínuo para saber separar o verdadeiro do falso, o joio do trigo, sabe? O real do imaginativo, para que se possa separar o cego do clarificado pela razão, para que a gente abandone a pouco e pouco, e é um processo moroso, eu concordo com você, a gente possa se emancipar das nossas ilusões, das nossas questiúnculas de primarismo reflexivo, de maturidade, de superficialidade, daquelas doxas, a doxai, né, tão superficial que a tradição filosófica já havia proposto como perigosas. Pode ser a nossa posição, sabe, de opiniões muito frágeis, que a gente não consegue racionalmente sustentar. E aí você vê um Kardec que ele, para validar um princípio, né, nos vários textos, eu penso aqui o Livro dos Espíritos, né,
o que que ele faz? Ele vai rejeitar verdades impostas sem exame. Ele vai rejeitar verdades impostas sem exame. Então, aceitar princípios sem análise é chafurdar no perigo de ilusões e fanatismos. Tá claro, não? Então, o que é a fé espírita? É uma compreensão articulada, fundamentada e não imposta, como disse bem a Miriam. É uma fé articulada, é uma fé fundamentada e não imposta. Então, quando você pega um Kardec, que à época interagia com os espíritos, já passo para você, Miriam. O Kardec, quando interagia com os espíritos, o que que ele fazia, né? Em face dos fenômenos mediúnicos, né? Ele submetia essas mensagens à comparação, à repetição, à lógica. Então, ele comparava outras mensagens vindas de diversos médiuns, de diversos lugares. E tudo aquilo que fosse contraditório, ele colocava sob suspeição contínua e rejeição, se fosse o caso. Então, é uma fé que aceita a condição de uma tensão inerente, que é a inquietação, que eu acho válida. Essa tensão inerente, essa inquietação que deve permanecer conosco. Fale, Miriam. Não, veio agora, quando Jesus fala, a tua fé te curou, né? Aí eu pergunto, naquela época e hoje, como é que as pessoas entendem essa frase de Jesus? Que tipo de A fé gente, é essa? a gente tem que entender que os interlocutores de Jesus ainda são interlocutores matizados por um pensamento mágico, mitológico. Sim, Jesus está interagindo com comunidades que ainda não tinham uma desenvoltura filosófica, científica, crítica ou qualquer coisa nesse sentido. Tudo bem? Então, a fé ali, o Jesus vai se valer, inclusive pelo seu modelo didático, né? Ele vai se valer de imagens, ele vai se valer de um discurso figurado, ele vai usar o grão de mostarda, ele vai usar a fé, inclusive usando elementos de natureza que estavam disponíveis para os seus interlocutores. Então, ele vai tentar desenvolver uma didática adequada e ajustada ao nível do tempo dele, dos seus contemporâneos. Por isso que é uma fé processual que vai se ampliando, se dilatando. Então, a fé de que ele propunha como discussão possível e disponível no seu tempo, hoje a gente tende a trazer para outras camadas, certo? Trazer para uma ordem de reflexão em que a gente já supõe uma lógica iluminista, uma desenvoltura científica, um rigor experimental. Então, a gente já tem outras camadas para poder acrescentar esse patrimônio. Jesus não podia fazer isso ao seu tempo. Por isso que é importante dimensionar o Jesus histórico. sim. Porque Jesus, ele estava interagindo com uma cultura hebraica que era muito diferente do que temos hoje como ser humano. O ser humano aqui é outro. Então, nós não estávamos ali contemplados pragmática, historicamente, por aquilo que está dado. Por isso que o Kardec está dizendo, ó, é um discurso histórico? Tem uma validade segundo interlocutores que estão, né, no mesmo horizonte de apreciação e de recepção. Então, o que eu vou tentar? Vou tentar tirar sínteses morais daquilo que me possa valer para o presente. Eu não vou ficar validando um texto transhistórico e ahistórico como verdades, sabe, que possam ser engessadas e aplicadas de um mesmo modo para qualquer época, porque não vai funcionar. Não vai funcionar. Os textos do Antigo Testamento foram feitos para interlocutores daqueles recortes. Então, aquilo é uma verdade que é recortável naquele contexto. Não dá para pegar tudo para a gente. Não dá. Não dá. Não estávamos previstos naqueles textos. Então, A mesma frase da a fé remove montanhas, né? sim, uma fé Sempre que remove figurativo, montanhas figurativo. é um discurso adaptado segundo as metáforas de época. A Sim, gente pode pensar isso. Nós podemos mobilizar um conjunto concentrado de convicção, no sentido de mover montanhas várias que nós trazemos
pelos primarismos do nosso processo evolutivo, podemos mover essas montanhas. Mas é um processo que demanda tempo, que não é assim mágico, percebe? Não, não é assim implodir uma montanha de uma hora para outra. A coisa é pedra por pedra, a coisa é passo por passo, São é conquistas, né? paulatina e progressivamente. Tudo São bem? pequenas Agora, essa conquistas. tensão inerente de uma razão prioritária, o Espiritismo reconhece, né, envolvendo, né? Então, ele vai produzir a ideia de que toda contradição, né, que entra em litígio com o bom senso deve ser sumariamente posta sob suspeição e rejeição. Por mais respeitável que seja o nome que assine aquela mensagem. Se uma mensagem espiritual trouxer uma contradição, a gente vai colocar aquilo sob questão, sob dúvida, respeitavelmente. Tudo bem, não? Então, por exemplo, o Emmanuel publica uma ideia. Se ele publicou a ideia é pública a partir do momento que está num livro, certo ou não? E aí eu discuto essa posição, que está pública. Eu posso discuti-la? Sim, está pública. Quem publica uma ideia está se dispondo a ter quem possa assimilar aquilo ou discordar daquilo. Não tenho contra nada a persona de Emmanuel. Eu não tenho nada contra a persona do Divaldo. Eu não tenho nada contra a persona do Edgar Armond. Eu tenho que discutir as ideias que eles estão propondo para ver se elas resistem aos meus questionamentos. Você percebe ou não? Essa é a ideia. Eu não tenho nada contra a pessoa. Não é uma disposição de disputa entre personas. É o campo das ideias. Posso discordar? Posso. Pessoas podem discordar de mim? Devem. Eu estou aqui, ó, publicando as minhas ideias, fazendo aqui um contato com vocês, falando para um público. Estou publicando. O que eu estou fazendo com essas ideias? Eu estou pondo essa ideia no tribunal da razão de cada um de vocês, para ver que se vocês acham elas plausíveis, se achar plausível, ok. Se não achar plausível, colocar sob questão para rejeitar. Se eu estou publicando, eu corro esse risco. E aí, se você discordar de mim, quer dizer que você é contra a pessoa do Carlos, aí vai entrar no melindre. Não, você está discordando da ideia do Carlos. Contra o Carlos, até vocês têm, né, generosidade, vibrações positivas. Eu tenho certeza disso. Eu vou ser bem acolhido, ainda na discordância. Você entende, não? Então, quando eu discordo de uma pessoa X, Y, Z, eu não estou discordando da pessoa do ponto de vista pessoal. Eu estou discordando da ideia que foi pública. Eu lembro de um professor da USP, um professor, porque eu tenho muita admiração, o professor João Adolfo Hansen. E lá na USP, na FEFELESH, quem era o grande professor? Antônio Cândido. Então ele falava, e tinha gente que eram as viúvas do Antônio Cândido, o professor Hansen dizia. Ou seja, ninguém pode falar mal do professor Antônio Cândido, que aqui alguns vão pegar as dores do professor Antônio Cândido e vai ficar muito enraivecido. Aí ele vai falar assim, mas eu não sou contra o Antônio Cândido. O Antônio Cândido foi meu amigo. Eu gosto dele. Eu discordo de uma ou outra ideia do professor Antônio Cândido. Eu discordo da ideia. A pessoa não é meu amigo. Ele é meu amigo, eu gosto dele. Mas eu posso discordar da ideia dele. Essa ideia aqui, particularmente, eu tenho dificuldade. A amizade se desfaz por causa disso? Não. A Miriam diz uma coisa que eu discordo. Eu vou discordar da ideia da Miriam, mas ela continua sendo a minha amiga. Percebe ou não? Eu conheci o Chico, tive o privilégio, o carinho de conhecê-lo pessoalmente. Eu dei um abraço no Chico. Eu amo o Chico, mas eu posso discordar do meu amigo Chico? Posso. No mundo espiritual, ele não vai discordar. Eu tenho certeza que o coração dele é bondoso o suficiente no sentido de assimilar a minha discordância. Ele não precisa concordar comigo também, ele pode continuar com a posição dele. E a gente continuar se amando. Percebe? Essas disputas pessoais que são perigosas. Então, é aquilo que o Hansen falava do Cândido. Ó, eu discordo das ideias, de algumas ideias do Antônio Cândido, mas ele é meu amigo. Eu gosto do professor Antônio Cândido, mas não sou subserviente a todas as ideias que ele propõe. Eu gosto do Chico Xavier. Aprendi muito com ele, tenho muito carinho, né? Por muita coisa que aprendi com ele. Mas não quer dizer que tudo que vem dele eu devo aceitar.
tácita e passivamente. Percebe, não? Essa ideia. Eu acho que as pessoas levam muito para o plano de um psicologismo pessoal. Percebe, não? Então, ninguém aqui está discutindo a bondade do Chico, a bondade do Edgar Armand, a bondade do Divaldo, a bondade de quem quer que seja. A bondade, a gente reconheceu que foram trabalhadores assíduos, que foram trabalhadores que se entregaram, imagino, com muita honestidade, com muita transparência aos propósitos a que cada um se dedicava. Tudo bem? Eu não estou colocando a desconfiança da moral de quem quer que seja. Eu estou discutindo a ideia. E ideias publicadas são ideias públicas, ou seja, possíveis ao debate. Como eu estou fazendo aqui, eu estou colocando a minha ideia publicamente. Então, é possível que alguém venha e falar, não, eu penso de outra forma. E com todo o direito a fazê-lo. Com todo o direito. Sem que haja, sabe, uma disposição de animosidade extremada. Então, aqui, olha aqui, ó, o professor Rogério, ó, me parece que a fé dogmática, teológica, a fé tradicional cega, é a fé que o indivíduo abraça sem usar a razão reflexiva, aceitando ideias que não passam de sofismas teológicos, legal, ditados por cada religião. Então, quando você tem um sofisma que é um sofisma religioso e dogmático, aquilo tende a se impor sobre você como uma verdade. Vai depender de você, se você vai produzir uma adesão ou submeter aquilo por um prisma racional. O indivíduo passa de ser ativo para ser passivo. Verdade, o religioso é obediente, ele é passivo. Tudo bem? Essa ideia está bem retratada no texto Esclarecimento de Kant, verdade, a dialética do esclarecimento, um texto muito importante do Kant. É esse texto, né, que você está dizendo, né, Rogério? Ele é muito importante. Então, a mente não passa, aliás, a mente que não pensa forma um tolo. É a ideia do Vitor Hugo. Onde ele cita isso, Vitor Hugo? Qual é o texto? Mas é importante essa ideia, né? A mente que não pensa é uma mente passiva, ingênua e, portanto, é tendente a tolice mesmo. Então, a gente precisa saber sustentar isso. A gente precisa saber. Sobretudo num instituto espírita que se pauta pela filosofia, né, Miriam? A gente tem que sempre o tempo inteiro disputar essa ideia. Se nós somos um instituto espírita numa vocação filosófica, o debate, a dúvida, o questionamento, a aceitação, a não aceitação tácita do que quer que seja, precisa estar fundamentado nos nossos modos de ser, pensar e agir. Então, o Kardec está, sobretudo, baseando esse diálogo, essa dialética construtiva, para que a fé e a razão alcance um fundamento de transparência, de legitimidade, de autenticidade, de efetividade mesmo. Fale, Sidney. É o Sidney que abriu o microfone? Não? Tudo bem até aqui, hein, gente? Tá claro isso? Eu acho que basicamente o que eu precisaria discutir é essa ideia, né? O Espiritismo tem uma vocação filosófica, não tem uma disposição de validação de crença por uma via coercitiva, né? Por uma via dogmática, não usa coerção, não usa essa via dogmática, não faz proselitismo de arrastamento, não é sectário. Por quê? Porque é importante que o Espiritismo não faz coerção, pelo menos o Espiritismo está em Kardec, que o Espiritismo que circula aqui entre a gente no Brasil ainda é coercitivo. Você tem que ter medo de ir para o umbral, você tem que, sabe, ser bonzinho para alcançar o nosso lar. É uma lógica de negócio, né? É o tomar lá da cá. Bônus hora, né, Carlos? Bônus hora, essa lógica mercantil, né? Então, essa ideia, ela não é autônoma, ela é heterônoma, fundamentalmente. Percebe ou não? Então, o Espiritismo, em Kardec, propõe outra coisa.
propõe uma libertação do medo e de coerção de qualquer ordem. Porque os discursos religiosos manipulam as nossas paixões, esperança e medo, sobretudo, como diz o Spinoza. Né? São discursos envolventes e que tentam nos cooptar pela disposição e manipulação das nossas questões interiores. Então, te oferece a esperança de uma salvação numa lógica de troca. E te oferece o receio de uma perdição através do medo. Então, temor e tremor. Então, o religioso é temente a Deus. Nós espíritas não somos tementes a Deus. Temer é ter medo de. Você pode ter medo de Deus? Então, essa pergunta, se você é temente a Deus, que é uma pergunta de religiosos, para nós não tem lugar. Fale, Rogério. Carlos, essa aula que você deu hoje, extraordinária, eu sou seu fã até aqui, né? E Fala assim, a gente é pronto, amigo. Pô. mas naturalmente, você apresenta ideias muito bem construídas e até aqui nós concordamos praticamente em tudo. Mas o que eu queria dizer, esse Jesus histórico, né, não Jesus dogmático, teológico, como você apresentou aqui hoje, eu vou tomar essas ideias, né, para as reflexões que eu faço, para os momentos em que eu estou interagindo dentro do meio espírita, enfim. É, é, à luz da colocação que você fez, achei extraordinária, né, de modelo de perfectibilidade alcançável, retratando um Jesus que é como eu imagino Jesus, um homem comum, né? Naturalmente com os valores que angariou, mas como qualquer outro homem comum vai angariar através do seu próprio processo evolutivo, né? Através das leis naturais, como você coloca. A partir daí você vai construindo toda essa ideia deste Jesus desmistificado. Então, assim, é, um conjunto de ideias que você apresentou, assim, olha, espetaculares. Se depois no final você puder passar por Neff sobre o link do livro do Signatis, eu não consegui achar, eu não sei em que grupo que tá, né? Eu Tá num grupo agradeceria, nosso. tá? Você está em Obrigado, algum nota grupo, 1000. Rogério? Você está em algum grupo do NEF? Tô, Então, Passa estou. para passa para a Fernanda distribui. É a melhor coisa que você faz. eu vou repostar. Eu vou repostar hoje lá no grupo dos expositores. E aí eu peço para alguém transmitir a vocês e a quem quiser, pode ser ou não? Eu vou colocar no grupo Tá do ótimo. primeiro ano também, quem quiser. É o livro em PDF do professor Luiz Signatz, é o professor lá da Universidade de Goiás, pode ser? Fica tranquilo Pode, que vai chegar nas grato. suas mãos, sim. E tá lá, baixa de graça e tá tudo certo. Ele não cobra nada, não. Isso é legal. E é um texto primoroso, você vai curtir. Eu tenho certeza que você vai curtir. Então, eu acho que essa é a postura fundamental, né? Quando a gente pensa a fé raciocinada, diferente da fé cega, a fé cega, o que que ela tende a fazer? Ela nada examina, ela aceita sem verificação, e, portanto, ela não consegue distinguir o verdadeiro do falso, porque mistura muita coisa. E a cada passo temos o choque de evidência com a razão, né? Então, essa postura de uma fé passiva, dogmática, é uma adesão, é uma postura aderente e acrítica, porque é uma postura que aceita autoridades externas de um modo indiscutível. Então, quando você aceita uma autoridade externa de um modo indiscutível, você estabelece um regime chamado regime de servidão. É uma lógica de obediência. Então, quando você se sujeita a autoridades externas, né, então, personas sacralizadas, textos sacralizados, literalizados, sobretudo, certo ou não? Hierarquias clericais. Quando você aceita uma autoridade externa, você assume a postura de uma aceitação sem questionamento. Você simplesmente se submete. Tudo bem? Então, é isso que o Kardec diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A fé cega já não é deste século, diz ele, né? O que, sobretudo, caracteriza a fé raciocinada
é o predominar da inteligência sobre a cegueira. Isso eu acho bonito de se pensar. Então, a fé cega tende ao verticalismo, o espiritismo é horizontal. Todo mundo aqui é igual. Kardec é maior que a gente? Não. É um pensador que se dedicou com seriedade, com afinco, mas não há hierarquia. Não há um sacerdócio organizado. Kardec é o papa do espiritismo? Não, é uma persona substituível. Lembra que o Kardec questiona os espíritos? Olha, se eu não quisesse assumir essa tarefa, se eu não quiser, os espíritos respondem: não há problemas. Se você não quiser assumir a tarefa, outro te substituirá. Ou seja, você não é fundamental. O espiritismo não pode ser, persona de quem quer que seja. Tá claro? Então, essa é uma ideia importante. Não há hierarquia, há uma horizontalidade. Somos todos irmãos. Estamos todos aqui, ó. Quando a gente produz uma reunião como essa, a gente está se dando as mãos, trocando aqui figurinhas, experiências, reflexões. Isso é importante, percebe ou não? Então, essa é uma ideia importante. O espiritismo não é vertical, ele é horizontal. O espiritismo não é monológico, ele é dialógico. O espiritismo não é passivo, ele é ativo. O espiritismo não é heterônimo, é autônomo. O espiritismo é um fundamento de razão em que a fé ela não é um pretexto para reduzir o sujeito a uma condição subalterna. O espiritismo nos convida a uma ação permanente e contínua em nós outros e no mundo, com o propósito de nos emancipar pelo prisma intelecto-moral. Essa é a ideia kardeciana, por excelência. Percebe, não? E isso que é importante ser dito várias vezes. Então, o espiritismo não tem sacerdócio organizado, não tem rituais externos, não tem dogmas imutáveis, não tem coerção emocional, não tem inferno, não tem condenação. Então, quem entra com essa conversa de umbral, criptógamo carnudo, que você vai virar no seu... Não, isso é conversa de gente que é mística, que não consegue vencer as correntes dessa religiosidade dogmática. Percebe, não? E o espiritismo não precisa nada disso. O espiritismo é simples, é desataviado, convida-nos a nós todos ao exercício da razão, essa razão contínua que vai se emancipando e que nos convida a um papel de protagonismo na direção e orientação de si, na intervenção do mundo. Percebe? Então, esse grau de protagonismo que cada um de nós tende a assumir nos confere a legitimidade de uma emancipação autêntica, sem subserviência de qualquer ordem, de qualquer espécie. Esse é o espiritismo autêntico que eu imagino que a gente precisa reabilitar e que está ausente, né, no nosso contexto brasileiro, infelizmente. Então, a gente precisa falar isso. A gente precisa dizer essas coisas. E precisa dizer mais vezes. Porque o que a gente está dizendo aqui, infelizmente, são discursos isolados. Você já viu palestra espírita falando dessas coisas aqui? Não. No geral, é o quê? É um discurso religioso, piegas, de leitura de página aberta ao acaso, em que a discurseira vira sempre um psicologismo, a criticidade está ausente, vira conversa de coach. Olha que armadilha, que armadilha. Sabe? Vira conversa de motivação no seu sentido mais superficial do termo. Vira uma conversinha, sabe, estéril, no geral, sabe, vira um açúcar diluído. Vira uma diluição açucarada e não uma emancipação efetiva do sujeito. Essa é uma ideia que o Espiritismo precisa bater muitas vezes e com muita insistência. Eu sei que vocês, em muito sentido, têm me acompanhado batendo nessas teclas várias vezes. Eu acho que a gente precisa produzir uma leitura crítica de um espiritismo sério. E se nós não tratarmos com a seriedade que o espiritismo, que o Kardec propõe, a gente tende a diluir e jogar tudo isso fora.
E eu estou dizendo, não é jogar coisa pouca fora. A gente está jogando coisa muito boa. Então a gente está entrando, sabe, nessa discurseira toda que está por aí. Não dá, gente, não dá. Aí a gente cai nessas armadilhas. E são muitas armadilhas. Muitas armadilhas. De ficar o tempo inteiro idolatrando quem não deveria. Ninguém deve ser idolatrado. Ninguém deve ser idolatrado. Ninguém merece idolatria. Tá todo mundo no mesmo barco. No geral, a gente não é muito diferente um do outro. Todo mundo aqui está se debatendo nas mesmas questões, nos mesmos tropeços. Ninguém aqui é maior que o outro, não. Mas também ninguém é menor. Está todo mundo aqui no mesmo horizonte. Vamos tentar andar de mão dada. Percebe ou não? Então a gente evita cair nessas esparrelas que são acríticas, que são, sabe, ingênuas, que são diluentes, que são, sabe, atalhos com muitos buracos. Então você vai ver o pessoal caindo, né, Eliane, nessas armadilhas. Ai, sabe, data limite. Aí depois vem alguém falar de criptógrafo carnudo. Aí um outro vem falar de capela. Aí não sei quem vem falar de Atlântida. Aí não... Gente, é cada conversa que esse movimento espírita propõe que não tem nada a ver com o espiritismo. Vamos falar de filosofia, vamos falar de razão, vamos falar de coisa de profundidade que dê realmente um sentido de emancipação do sujeito. Sabe, não? Vamos maturar essas questões para que cada um por si mesmo possa alcançar, a pouco e pouco, novos vislumbres de reflexão ativa. E ficar parado de ser palco dos outros. Cada qual assume o seu protagonismo de existência. Vós sois a luz do mundo, disse-nos Jesus. Se nós somos luz, por que a gente está na sombra de alguém o tempo inteiro? Para obedecer? Não é para estar na sombra, a gente é luz. Ficar fazendo sombra para os outros? Para que os outros fiquem ditando o que a gente deve fazer? Que autonomia é essa, gente? Desculpa, eu estou escandalizando aqui, e aí eu começo a me exaltar, aí a voz começa a querer subir, aí a perturbação vai tomando conta, e eu vou envolvendo a vocês que não tem nada a ver com isso, vocês nem merecem isso, pode ser? Mas é isso, essas coisas me irritam profundamente. E como eu sou um espírito de terceira ordem no sentido mais grosseiro do termo, essa irritação vem com muita força às vezes. Eu sou um espírita irritável, muito inferior, portanto. Mas não irritante. Então tá bom. Espero que não, mas eu sou irritável. Espero não ser irritante, mas eu sou muito irritável. Essas coisas me entristecem muito. Porque eu tô Todos vendo que nós, né, Carlos? a gente fica triste demais. Eu sou muito. Sim, Sabe? Eu fico muito triste vendo essas coisas. A gente está todos pegando nós. uma riqueza tão grande nas mãos e malbaratando. Sim. E quando a gente, sabe, a gente negligencia essas joias que a gente tem acesso. A gente está negligenciando. Isso é triste demais. Por favor, fale. Nós temos como você colocou, nós temos um conjunto, né, extraordinário filosófico na doutrina espírita e científico, né, que não pode ser excluído. Não dá para se dizer espírito ou estudioso da doutrina espírita sem conhecer o conjunto que forma a doutrina espírita. Então, nós não, né, como não conhecer o livro dos médiuns, que não é para médiuns naturalmente, né, mas para todos nós espíritas, né? Não sei se você quer encaixar alguma coisa dentro disso aqui. Nessas colocações são perfeitas. Não, eu acho que é isso. Eu acho que o Kardec é um ilustre ausente no nosso meio. Enquanto ele for tratado e invisibilizado como está, a gente fica nesse buraco que a gente se encontra. Sabe, desse círculo vicioso de cego conduzindo cego e todo mundo no abismo. Não é isso que Jesus nos falava? Cego que se permite conduzir por um outro cego, tá todo mundo perigando de cair no abismo. Então a gente está nesse abismo aí. É um abismo horripilante, é um abismo perturbador. Aí, você fala de abismo, eu já lembro de livro mediúnico. Tem um livro mediúnico do Ranieri chamado O Abismo. Meu Deus do céu, outro terror, terror total. E aí a gente entra nesse, sabe, é um mundo muito grosseiro. Não. Vamos pensar.
filosoficamente grosseiro. A gente está num mundo em que, sabe, a gente está numa conversa que não dá, é difícil, desculpa, eu estou Vamos irritante naná, hoje. então, vamos naná. Vamos, Naná, pode ser? Vamos. Gente, obrigado mesmo pela atenção, A gente pela que agradece, generosidade. Carlos. Obrigado muitíssimo. Obrigado, Obrigada. Rogério, Eliane, Miriam. Obrigado. Aqui, ó, tem gente que está com o telefone celular, não vou lembrar o nome. A Marisa, a Renata, obrigado, Renata, Sidney, Ângela, Kátia, Rude, Regina Célia, Ailton, Gabriel Moraes, Yara, ó, que chegou depois, mas está aqui com a gente. Obrigado a Essa todos que está vocês com o mesmo. celular é a Clarice. A Clarice, obrigado, Clarice. Quem mais? São isso. Gente, obrigado mesmo. No outro mês a Carlos, gente está de obrigada. volta, pode ser? Opa, Daqui um mês a gente está Obrigado de a volta você, com. Carlos. Obrigado Obrigado mesmo mesmo. Beijo para pela todos. presença. Boa semana. Boa semana para todos nós. Obrigado. Tchau, tchau. Boa Obrigado. semana. Até. Tchau, tchau. tchau, Boa tchau. semana. Forte abraço.